Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 48ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, daremos prosseguimento ao tema de documentos empresariais. Então, documentos empresariais 2. Documentos empresariais. Comunicado. Um dos recursos mais utilizados na comunicação das empresas e pode ser transmitido às equipes tanto de maneira impressa como eletronicamente, em função da internet, da facilidade em se estabelecer canais de comunicações online e da preocupação com o meio ambiente, a impressão dessa ferramenta caiu em desuso. Né? Então estamos falando do comunicado. Mas será que todos os funcionários têm acesso a e-mails ou site da empresa? Dependendo do ramo de atuação dessa organização, certamente não. Por exemplo, devido ao número crescente de casos do Covid-19, que é o coronavírus, a prefeitura de uma cidade preparou o seguinte comunicado, divulgando em seu portal institucional. No entanto, visando atingir toda a população do município, enviou cópias impressas do comunicado, pedindo que fossem afixados em todas as instituições da prefeitura. Com isso, todos tiveram acesso à informação do comunicado. Vamos ver? Comunicado. Comunicamos que o ambulatório municipal, localizado na rua Santo Antônio, número 258, terá as atividades suspensas e permanecerá fechado de 24 de junho a 3 de julho. Né? 2 funcionários testaram positivo para o Covid-19 e, por precaução, decidiu-se pelo fechamento do prédio durante o período de 10 dias. O local passará por desinfecção e as consultas agendadas serão remarcadas. Frisamos que os funcionários que tiverem seus resultados positivos não são moradores de Santo Antônio de Posse. Dessa forma, não entram para a contagem de casos do boletim do município. Então, é a Prefeitura de Santo Antônio de Posse. Então, pegamos como exemplo esse comunicado, né? Bastante atual. Todos nós passamos por esse período de fechamento das lojas, né? Fechamento do comércio, a partir de março desse ano, né? E no caso dessa cidade foi em junho. Então, nesse comunicado, podemos identificar a modalidade textual como instrução ou injunção, ok? Dentro daquelas modalidades que nós já falamos na aula passada. Documentos empresariais. Isso nos leva, mais uma vez, a lembrar dos canais de comunicação, pois para cada público a ser atingido, será necessário utilizar o canal mais adequado. Então, temos o comunicado interno. Pesquisa sobre clima organizacional. Informamos que faremos uma pesquisa sobre clima organizacional nos meses de setembro e outubro nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A equipe de RH será responsável pela aplicação. Os funcionários não serão identificados. Queremos sua opinião para que possamos melhorar. Desejamos, então, comportamento de recursos humanos, né? Então, esse é um e-mail, né? É um comunicado interno de pesquisa de clima, né? Então, tem o público interno então, da empresa e todos serão avaliados. O segundo tipo de documento empresarial, né, é o informe. Prezados, nesse final de semana, de 25 a 26 de junho, faremos a troca do quadro de força deste prédio. Sendo assim, todos os equipamentos e utensílios serão desligados às 8 horas do dia 25. Pedimos aos funcionários que retirem todos os alimentos da geladeira da copa
evitando que eles estraguem. Em caso de dúvidas, entrem em contato com o setor de infraestrutura pelo ramal 21212. Ok? Aí tem um informe, né, de que a empresa vai sofrer por um processo de manutenção elétrica e está avisando os usuários de determinada área, onde esse trabalho de manutenção será feita, a tomarem essa medida preventiva para não perder o alimento que está guardado na copa, não é? Terceiro comunicado: doe sangue, doe vida. Na próxima semana participaremos da campanha municipal de doação de sangue. Todos estão convidados, desde que seja realizada uma escala de modo a não deixar as áreas em situação de risco no atendimento aos clientes. Contamos com você. Então vimos 3 modalidades de comunicados, cada um para um objetivo específico. Acho que deu para notar isso. Agora vamos falar um pouquinho da questão dos e-mails, né? Que são os documentos preferidos, né, pelas empresas. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele e os cuidados, né? E-mail. Atualmente é o recurso mais utilizado na comunicação interna das empresas. No entanto, é importante que você esteja atento às mensagens enviadas e recebidas, pois são como documentos, memorandos e ofícios. Eles ficam armazenados no computador, certo? Diferencia-se dos textos habituais pelo tom mais informal e pela concisão. Sua característica básica é o acesso rápido dos destinatários às informações que se quer transmitir. Ao redigir um e-mail, é necessário tomar alguns cuidados, evitando-se abreviaturas constantes que transformem o texto em um código. Nem todo mundo sabe o que significa todas aquelas abreviaturas. Palavreado incompatível com a linguagem da empresa, né? Gíria, né? Ou uma linguagem técnica para alguém que não conhece essas palavras, né? Nós já abordamos um pouquinho desse aspecto. Uso de caixa alta. Caixa alta, a própria palavra caixa alta está escrita em caixa alta para a gente entender, né? Passa a impressão de que a pessoa está gritando, né? Emprego exagerado de palavras estrangeiras. De novo, a questão semântica, que é um dos bloqueios da comunicação. Temos que usar uma linguagem mais simples possível. E um outro perigo é a redação de textos muito longos. O e-mail não foi feito para isso. O e-mail foi feito para comunicações rápidas, objetivas e curtas. Ok? Então, na próxima vez que você for redigir um e-mail organizacional, né, objetivando mandar um comunicado, uma informação de uma área para outra, preste atenção nessas 5 dicas na confecção de um e-mail. Conheça os 6 erros mais comuns ao enviar um e-mail corporativo, né? Em meio a um dia atribulado no trabalho, é comum que os profissionais encaminhem ao menos um e-mail corporativo com pressa, sem prestar muita atenção à linguagem utilizada. No entanto, recomenda-se mais atenção nesse tipo de comunicação, pois a reputação do remetente se constrói com cada mensagem enviada. Quando o profissional envia um e-mail corporativo disperso, desorganizado e cheio de erros gramaticais, essa é uma imagem que as outras pessoas têm dele, e o que realmente está totalmente prejudicial no mundo dos negócios. Portanto, alguns cuidados valem ouro nessa hora. Ok? Então vamos lá. Erros ortográficos. Justamente pela falta de tempo e o acúmulo de tarefas, as pessoas esquecem de reler o texto antes de enviar. Muitas vezes isso é sinônimo de erros ortográficos, esdrúxulos, ou seja, palavras que não têm nexo nenhum, né? Que comprometem a imagem do profissional, que pode ser visto como um ignorante ou um descuidado. Então, nós estamos muito acostumados a usar os mensageiros eletrônicos como o WhatsApp, o Messenger ou o Telegram, e as pessoas às vezes não têm cuidado,
na redação. E aí quando vão redigir um e-mail, cometem o mesmo erro. Cuidado, você não quer ter essa reputação no meio profissional, não é mesmo? Por isso tenha em mente que reler o texto é fundamental. Além disso, se possível, utilize um corretor ortográfico automático, pois às vezes os erros podem passar despercebidos. Ok, gente? Esse é um erro grave. Nós já vimos que o uso do português formal, né, é muito importante no mundo organizacional. Em outros meios até aceitável. As empresas não aceitam erros. Né? 2. Informalidade. Ao enviar um e-mail corporativo para clientes e gestores, a informalidade pode ser prejudicial. É preferível dar prioridade ao tom impessoal e cortês, evitando termos como beijos, abraços e excluindo abreviações de palavras, como você, né? Lembre-se, a formalidade é o caminho mais correto na montagem de documentos organizacionais. E-mails muito longos, outro erro que deve ser evitado. São os textos muito longos que podem confundir e desanimar a pessoa que recebe o e-mail. Fala, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, a pessoa me mandou um e-mail de 5 páginas. Por isso, seja o mais claro, conciso e objetivo possível. E explique no início o objetivo principal da mensagem. A pessoa, antes de abrir o e-mail, ela quer saber qual é o assunto, né? Em caso de assuntos que devem ser negociados ou explicados, prefira o telefone ou fale pessoalmente. Depois, se quiser, apenas formalize por e-mail o que foi discutido e acordado entre as partes. Ok? 4. Copiar pessoas sem necessidade. Às vezes você recebe um e-mail onde tem várias pessoas que receberam esse mesmo e-mail. Um chefe, um gerente mandou como informativo. E aí você tem uma dúvida, né? Então, como é que a gente deve proceder? Antes de clicar em enviar, analise se o e-mail está encaminhado apenas para as pessoas que têm relação com o assunto. Às vezes a sua dúvida ou o seu comentário não tem nada a ver com o restante das pessoas que receberam o mesmo e-mail. Encher a caixa de entrada de profissionais que não tem nada a ver com o tema é desnecessário e gera incômodos, até mesmo para o remetente, que receberá muitas respostas de volta. Tem lá 30 pessoas que receberam aquela mensagem. Você vai tirar uma dúvida, aí você manda e-mail para todo mundo, você vai receber, além do emissor da mensagem, resposta de todo mundo que está incluído na matéria. Então, muito cuidado com isso. Então, qual que é o caminho certo? Olhar com cuidado antes de enviar a mensagem. E-mail corporativo para uso pessoal, outro erro crasso. Utilizar o e-mail corporativo para tratar de questões que não se relacionam ao trabalho é fazer uso inadequado da ferramenta. Você vai mandar um e-mail para o seu marido, para sua esposa, né? Para o namorado, né? Ou para um sócio de alguma atividade, um passeio com um colega. Você não vai poder utilizar o e-mail profissional. Não é ético. Portanto, para se comunicar com familiares e amigos ou cuidar de assuntos particulares, utilize sua conta pessoal. Inclusive, as redes corporativas, né, podem ser monitoradas. Então, a área de informática monitora os e-mails para ver se não tem ali alguns abusos. Mais um motivo para utilizar cada e-mail para o fim e preservar a sua imagem. Você pode ser chamado pelo seu chefe ou no e-mail que você mandou pessoal com assunto particular, usando o e-mail que tem a estrutura da empresa. Né? Cuidado com isso. 6. E-mails desnecessários. Encaminhar mensagens que não contêm assuntos relevantes é um erro e resulta em tempo mal administrado. Por isso, envie e-mails corporativos apenas quando for necessário, evitando uma comunicação excessiva que pode atrapalhar a produtividade no trabalho. Então, o e-mail é um tipo de documento que nós não podemos utilizar a todo momento. Nós vamos usar
quando necessário, né? Para consolidar um acordo, para transmitir uma informação, para elucidar uma dúvida, não é? Coloque as dicas em prática. Com essas dicas em mente, você pode melhorar a comunicação com outros profissionais e criar uma reputação positiva perante os colegas. Por isso, não esqueça, sempre revise o e-mail antes de enviar. Encaminhe mensagens apenas quando necessário e evite a informalidade para tratar de negócios, principalmente quando você representa uma área e está se comunicando com uma outra área da empresa. Isso é um erro crasso e básico. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e o conselho que eu dou é, antes de enviar o e-mail, perca algum tempo para relê-lo. Sempre a gente acaba elaborando melhor, reduzindo, sendo mais conciso nas ideias, às vezes acrescentando uma informação que a gente havia esquecido. E o principal é corrigindo os erros ortográficos, ok? Vamos continuar a falar de e-mail, né, que é um tema muito importante e todas as empresas utilizam. Documentos empresariais, comunicação empresarial. Vejamos alguns exemplos de e-mails inadequados e e-mail adequados, né? Então aqui nós temos um exemplo de um inadequado. Para fulano com cópia, assunto, renovação de contrato com prestador de serviços. Prezado senhor A, bom dia. O senhor se lembra das orientações que passou sobre o prestador de serviço André Abarca? Então, informo que a renovação do contrato do prestador de serviço André Abarca foi realizado conforme suas orientações. Solicitei ao office boy Jorge que entregue ao senhor uma cópia impressa do contrato. Estou encaminhando o documento em anexo. Caso necessite de algum esclarecimento complementar, coloco-me à disposição. Atenciosamente, empresa X, e aí a identificação do departamento. Por que é inadequado, gente? O texto está muito redundante, longo demais, e foi utilizado ênfase com cores, está vendo? Cor azul e cor vermelha. Isso é incorreto. Vamos ver como é que a gente poderia redigir esse e-mail de uma forma mais concisa e objetiva? Olha lá. Prezado senhor A, bom dia. Informo que a renovação do contrato do prestador de serviços André Abarca foi realizado conforme suas orientações. O documento está em anexo. Caso necessite de algum esclarecimento complementar, coloco-me à disposição. Atenciosamente, e aí a identificação da empresa e do destinatário, o emissor da mensagem. Então, como vocês viram, olha a redução. Olha a importância de a gente rever o e-mail antes de enviá-lo, não é? Vamos ver um outro exemplo. Olha o tamanho desse e-mail aqui, ó. Prezados, bom dia. Segue abaixo orientações, olha lá, sigla, com relação dos materiais encaminhados via SEDEX. Pacote embalado, blá, 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 no percurso do destinatário. A gente perde até a vontade de ler um e-mail como esse. Falta objetividade, clareza e concisão, né? Vamos ver como é que seria esse e-mail de forma mais enxuta, né? Prezados, bom dia. Seguem abaixo orientações do Departamento de Segurança, Transporte e Numerário. Aí a sigla. Com relação aos materiais encaminhados via SEDEX, pacote embalado com papel pardo deve ser feito com 3 folhas e selado por fita Havana ou crepe para reforçá-lo, pois caso o pacote seja danificado, estoure ou abra, não será postado. Se o pacote foi danificado após a postagem, poderá ocorrer a perda de documentos ou objetos. O tamanho máximo da postagem de caixa é 60 por 60 por 30, comprimento, largura e altura. Para a postagem, serão aceitos caixas ou pacotes com no máximo
29,5 kg. Tá vendo como é que foi mais conciso? Então a gente vê que é um e-mail, né, de injunção, né? Estaria aí dando uma instrução, uma normativa. Espero que tenha ficado claro o cuidado que nós tenhamos que ter com os e-mails, né? Agora vamos ver as propostas, como fazer uma proposta de forma mais eficaz. Embora não haja padrão específico para esse tipo de documento, uma vez que cada empresa tem o seu estilo, é nele que você deverá usar os recursos que aprendeu sobre a modalidade textual argumentação. Sim, para que qualquer proposta ou projeto seja autorizado, é necessário que os argumentos consigam convencer seu superior a aprovar a sua ideia. Então começa pelo título, síntese explícita ou implícita do que será tratado, né? Depois, introdução, apresentação do assunto, definição do ponto de vista acerca do assunto tratado. Desenvolvimento, apresentação de argumentos usados para defender o ponto de vista assumido, dados estatísticos, informações científicas, dados de pesquisas, citações de autores, etc. Estamos vendo que é uma espécie de um trabalho de conclusão de curso, né? Então a parte de desenvolvimento é a parte mais importante desse documento, porque ali é onde que vai estar a sua argumentação, levantamento de hipóteses e dados relevantes para consolidar a sua argumentação. Depois, investimento, apresentação do custo para a realização do projeto. E, por fim, conclusão. Pode ser tipo síntese, quando retoma o que foi tratado, ou tipo proposta, quando faz uma intervenção da realidade. Com isso, concluímos a nossa 48ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós nos aprofundamos um pouco mais na questão de documentos empresariais, focando mais em comunicados e cuidados no envio e na confecção de e-mails. Eu espero que essa aula tenha sido útil para que vocês objetivem melhor a sua comunicação escrita no mundo organizacional. Agradeço a participação de todos e muito obrigado. Até logo!